Vocês estão preparados psicologicamente pra zoeira dos rivais? Ah, com certeza. Eu tô de boa, cara. Tem que estar. Eu tô de boa, pô. Eu ouço, é a única piada que tem pra fazer do nosso time, velho. Então, se acontecer, vai continuar a piada. Eu vi o documentário que tá rolando na ESPN do Mundial, da Copa Rio de 2051. Eu nem vi ainda, cara. Mudou alguma coisa no meu pensamento, mas... Pelo amor. Calma. Não vai ser eu que vou falar aqui que o Palmeiras tem Mundial Fala, agora. Murilo, fala. Não, jogadores da época do time francês que tava, do Estrela Vermelha, né? E da Juventus, eles foram entrevistados. E na época, depois de ter tomado uma taca do Uruguai no Maracanã, o Brasil, aquele torneio... Reconquistou o orgulho do brasileiro. Aquele torneio no Brasil foi um torneio que o torcedor levou muito a sério. E os jogadores também. Cara, o PVC de foi fora, no Pode né? Porco lá, ele falou uma parada que eu concordo, assim. Foi um título de caráter internacional, ponto. Então, Igual o Ramon de Caran. Não. Ferreira. Mas é que assim, Ô, Alexandre, acho que não. A Ali FIFA ela só teve foi outro contexto. oficializar Ali. o Mundial de clubes em 2000. Não é um Ramon de Carranza, mini taça do mundo, não tem nada a ver. A Copa dos campeões intercontinentais de 69. O Santos ganhou em cima da Inter de Milão. Tinha Real Madrid, tinha Santos, tinha... Foi um campeonato? Tinha Nacional do Uruguai, foi um campeonato. O Santos foi campeão em 69. Aí é legal. Só com campeões intercontinentais, entendeu? Aí um torneio de caráter internacional. O Santos nunca colocou uma terceira estrela no peito. E nem tem que colocar. Eu acho que pro palmeirense é um motivo de orgulho também, cara. Por essa parada do orgulho nacional que teve na época, a comoção, 5 milhões de pessoas nas ruas recebendo o time, gritando Brasil, etc. Jornais condecorando. Mas, cara, não é o Mundial que, igual o Marcão falou, não é o Mundial que ganhou. Copa Rio, ganhamos a Copa Rio. E o Palmeiras sempre valorizou. Tem muito o discurso de, só passou a valorizar depois que o Corinthians ganhou em 2000. Não, cara. Tem matérias da Placar na década de 80, na década de 90, na década de 2000, enfim. É que a verdade, né? É que virou um folclore. Tipo, o Corinthians ganhou em 2012, o Palmeiras caiu, tava com a moral lá embaixo. E aí, o Santos já tinha, o São Paulo já tinha, aí o Corinthians teve e o Palmeiras não ganhou esse formato. Em 99 perdeu pro Manchester e 2020 e 2021 perdeu lá no Japão. E o Palmeiras ficou fora do Mundial de 2000 por uma questão política do Mustafa. Porque entrou o Vasco no lugar. E caiu no conto do Vigário. Coisa absolutamente patética. Eurico Miranda. O campeão da Libertadores era o Palmeiras 99. Era pro Palmeiras que jogava em 98. E aí prometeram um torneio pro Palmeiras em 2001 e o torneio nunca... Cara, e esse torneio tem grupo. Tem grupo. Se você entrar na internet, tem os grupos. Acho que o Palmeiras estava no grupo do Real Madrid. Eu lembro de comentar esses grupos com os moleques da época na rua. 2001 ia ser na Espanha. Caralho, o Palmeiras vai pegar esse grupo aqui e tal. Eu lembro dessa discussão. Assim. Agora, você imagina se o Palmeiras tivesse jogado o Mundial de 2000 e a final do Mundial fosse Corinthians e Palmeiras? Puta! Eu não estaria vivo hoje, com certeza. Ia ter um infarto, ia morrer. Mas ia ser foda demais. Sexta-feira fez 25 anos da semifinal de 2000, que pra mim foi a maior semifinal da história da Libertadores. Tricampeão em meio. Pra mim é, cara. Isso aí foi uma das piores coisas que existe, né? Se o Hudson... Se marca um pênalti contra o Hudson em 2016, o São Paulo era tetra, era tri e meio, né? Que pênalti? O tri e meio em 2016. Cara, São Paulo não tem nada a ver, Murilo. É sim. Eu tô falando, vocês tomaram o baile do Boca Juniors. Você não entende o contexto daquele jogo. Era o melhor Corinthians da história, até hoje. Mas isso é pra você. Como é o melhor Corinthians da história? O corintiano tá falando. Mas chegou. Não, mas melhor não é só o que ganha, né? Caralho, claro que não, mas... A seleção de 82, cara... O time ficou decorado até hoje. O time de 2000 era equilibrado tanto quanto? O quê? De 99, do Corinthians? Era o mesmo time, Então, e 99 não chegou. Vocês perderam no Boca. O Riquelme não destruiu na final? Um ou outro jogador. Tinha o Edilson, né? O Luciano. O Palmeiras, na verdade, o Palmeiras ganhou do Once Caldas da Libertadores, né? É um time absolutamente inexpressivo na Libertadores. Também tem Marcelinho, isso, né? Marcelinho, tem isso, né? Marcelinho perdendo o pênalti e o Marcos pegando. Cara, isso é cinema puro. Assim. 2012 é muito melhor que esse time e ganhou a Libertadores. Muito melhor. Ganhou a Libertadores. Foda-se, o Corinthians de 2000 era muito melhor. Muito 2000. melhor. Muito melhor. Muito melhor que o Palmeiras. Tinha o Alex, o Júnior e o Roque Júnior e Marcos. E o Marcos. O resto era tudo jogador. O resto era o Pena, Galeano. Tecnicamente,
O Corinthians de 2000 era muito mais time que o Corinthians de 2012. Muito, Mas nem futebol, compara, cara. futebol não é tecnicamente, é bola na rede, taça no... Bola na área e vê o que acontece. Irmão, futebol é taça na galeria. na galeria, tio. O time de 2012 era um time que Então- sabia jogar Libertadores. Aliás, o cara. único time do Corinthians na história que sabia jogar uma E 2000, Libertadores. Não é à toa que ganhou, né? e 2013, sem centroavante, né? E 2013 seria campeão se não fosse operado. Se a torcida Não, tivesse não acho, matado não um acho. cara na É do arquibancada. Galo, era do Galo. O time que comprou ideia pra ganhar esse ano foi o Galo. Quê? O Galo, 2013. Galo ganhou. Do jeito que o O- Corinthians comprou a ideia em 2012, que com o Cássio defendendo o Irmão, Diego Souza, Aquele time, Galo o foi Galo campeão comprou a no ideia em pênalti do 2013. Vitor lá. aquele time Foi, do Corinthians acho que também. não perdia pro Galo já. Ah, o Ronaldinho Gaúcho tava Tava, né? demais, tava demais. Acabou com o São Bernard, Paulo. Diego Tardelli, o Jô. O Jô tava jogando e ia além do ex. O Galo quase foi eliminado pro Não, mas Tijuana. quase foi eliminado por todos. E aí o quase se. Né, Não. quase. Não dá pra gente falar quase se. É. Não dá. É história, que já o tá. Já. Corinthians, que o Corinthians chegaria até uma semifinal ali, fácil chegaria. Mas já não era invicto, já era um time com muito ego. É, o time de Renato 2013 Augusto, Guerreiro, O Pato. time de 13 era melhor que 12, não era? Teve o caso do. Tecnicamente, sim. Muito melhor. Teve o caso do menino lá na Bolívia, né? Não. O Kevin Spada. Então, que uma hora ou outra iam tentar garfar pro Corinthians não ser campeão. Você tava no Corinthians nas nessa oitavas. época? Não, eu fui em 2014, no ano seguinte. O Gobi contou aqui que, pra ele, quem tirou o Corinthians da Libertadores foi a Comebol. Assim, Sim, mas, ó, por causa desse episódio. exato. Só que o Corinthians agiu muito mal no episódio, inclusive o senhor Mário Gobi, né, agiu muito mal nesse episódio, porque ele foi lá defender, né, o torcedor organizado, em vez de, né, deixar a justiça... Porque, vamos lembrar, ninguém quase pagou por aquele crime, né? Tipo, os caras ficaram presos lá, mas ninguém se declarou culpado, ninguém apontou que era o culpado, os caras saíram e continuam frequentando estádio. Essa é a grande verdade. Então, assim, morreu uma pessoa inocente Foda-se. e foda-se. Ficaram presos uma época lá e tal. Exatamente, né? Então, eu Tiraram acho os manos de campos, né? o Corinthians jogou agiu sem muito torcida. mal como instituição, né? Na minha opinião. Tem muita gente que discorda de mim, que acha que tinha que fazer isso mesmo, tinha que ir lá defender o torcedor. Mas, gente, foi um crime cometido, cara. Uma pessoa morreu. Entendeu? Não pode... E eu, na época, por mais duro que seja isso, eu achava que o Corinthians tinha que ser eliminado da competição. Eu acho também. Era Se o Corinthians... pra dar um exemplo. Eu acho que É, e o Corinthians não foi eliminado Seria muito mais digno ser pelo eliminado. regulamento, ele foi pela arbitragem, né? seria muito mais digno ele ser eliminado pelo regulamento Eu também do acho. que pela arbitragem, cara. Do que exatamente. fazer o que fizeram. Porque aí você envolve um monte de torcedor que comprou ingresso, que criou lá a ilusão do bicampeonato. O cara tá lá. E acontece aquilo que é um dos maiores roubos, se não o maior roubo da história do futebol mundial. Os maiores da Ali foi Libertadores. ridículo. É uma coisa absolutamente foi o quê? 2 gols fabricada. anulados? 3 gols a Três mais. gols Ali foi uma anulados. coisa Pênalti, né? O fabricada. shake, a bola O cara na mão do toca a cara. mão, né? Fabricada, cara. Ali foi fabricado. Absurdo. Então, assim... Aliás, cara, eu tenho muita curiosidade de... Será que um dia a gente vai ver o Amarília falar sobre esse jogo Ele já falou, abertamente? cara. É, mas assim, Na sem... ESPN, se eu não me engano. É, mas ele... Não sei o que ele Os caras falou. foram lá, não lembro. Não lembro. Queria ver ele falar sem filtro mesmo disso aí, sabe? Falar, agora eu tô perto de morrer, eu já vou soltar a verdade, assim. É, aquelas verdades que Aquelas o cara solta no verdades leito que o de cara morte, só né? é... Exatamente, assim, sabe? É quem matou o Kennedy. Aquele áudio do... Como que é o nome do cara que era presidente? Grondona. Grondona, né? Temos que eliminar o Santos. Temos que eliminar o Corinthians. O cara assume que comprou a Libertadores de 64, cara. Contratou um árbitro holandês pra apitar Independente e Santos na Vila Belmiro, cara. Não, E- os brasileiros foram muito roubados na Libertadores. Muito roubados. O Até... Palmeiras já era pra ser tetra há muito tempo, cara. Há muito tempo. Pô, a gente foi assaltado. Você falou de 2000. bom. A gente foi assaltado pelo Robaldo Aquino, velho. O cara operou o Palmeiras sem anestesia lá na Paulo também Bomboneira. já foi. Ia jogar Todo na mundo Bomboneira, já foi, você ia já. jogar contra São Paulo 11 do foi Boca, eliminado mas por- o trio de arbitragem. São Paulo já foi eliminado da Libertadores com um gol de um cara dopado. do Once Caldas, cara. Do. 2004. Oiola, alguma coisa assim, né? É, Loyola, o gol daquele cara, acho que na prorrogação, não foi? Não, foi no final do Foi jogo. no final do jogo. Fábio Santos, o cara, Gustavo Neres o cara rolando. caiu no doping depois. E aí não acontece nada, né? O time continua Vai e voltar a tal. partida, voltar, É não tem foda. como. Não, eu Futebol é isso. falei sobre isso fora do ar outro dia e eu convido quem estiver assistindo a procurar no YouTube. Antigamente, a final do Mundial era um jogo aqui na América do Sul e um jogo na Europa. Tem um jogo que acho que é Estudiantes e Milan, que é de 68, se eu não me engano. Cara, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Tipo, os jogadores do Estudiantes, quando o Milan fazia gol, os caras davam voadora nas costas do jogador comemorando. A torcida invadiu o gramado, batia no jogo. Meu, foi uma coisa absurda. E aí os europeus pararam de vir jogar aqui. Tanto é que o Mundial de 70, eu acho,
Quem ganhou foi o Ajax, mas ele não veio jogar o time da Suécia lá, que foi o vice, o Malmo, sei lá o quê. Caralho. Então, assim, era impossível jogar com os caras. Flamengo e Cobreloso, os caras sentavam a madeira O também, Zico né? já falou disso aí. Pedra. Meu irmão, era uma loucura. Aquela vozinha do Teve Zico. um cara desse jogo do Flamengo que ele entrou com uma pedra no meião, cara. Imagina o nível que era jogar aquele. E os caras ganharam, hein? O Flamengo ganhou. Imagina, tinha que ganhar na bola e na porrada. Cara, será que é por isso que os brasileiros passaram a valorizar a Libertadores só a partir da época que o São Paulo ganhou ali, dos anos 90? eu não vejo assim, não. Eu acho assim. Eu acho que foi ali A que Libertadores- virou, né? A Libertadores sempre foi muito. Pra quem realmente gostava de futebol, assim, sempre foi muito importante. Eu lembro quando era moleque, cara, o Internacional chegou na semifinal contra o Olímpia, acho que foi em 89, se eu não me engano. Eu assisti esse jogo e a gente torcia pros times brasileiros como se estivesse torcendo pro Brasil. Hoje em dia é impossível. Não, é né? impossível. Mas era legal. Quando o São Paulo ganhou, cara, é porque como fazia muitos anos que um time brasileiro não ganhava, acho que o último que tinha ganhado era o Grêmio em 83. Então fazia mais de 10 anos que não ganhava. E passou na televisão, né? O Galvão Bueno foi pra... Era Rede OM que chamava. Rede OM. É. Ele sai da Globo e vai pra Rede OM. Galvão Bueno saiu da Globo e foi pra lá. Então teve toda uma conjunção ali. Contexto, astral, né? que deu... E o São Paulo também já vinha de uma atoada, né? De brasileiro. Tava um time vencedor, né? E aí acho que foi uma conjunção que... Perdeu pro Corinthians em 90, né? Brasileiro. E aí o São Paulo ganhou. Imagina, o único time paulista que tinha Libertadores era o Santos, lá na época do Pelé. E uma outra Libertadores, né? Que era menor, né? Pouco menos jogos, né? Sim. E aí, imagina, o São Paulo ganhou, cara. Aí o São Paulo foi pro Mundial, ganhou também. Aí Corinthians, Palmeiras, todo mundo ficou, né? Porra. Que legal Tanto que esse o Palmeiras contrata o Filipão pra ganhar a Libertadores, é o projeto. Ganha a Copa do Brasil em 98 e 99 ganha a Libertadores. Tá até na musiquinha, né, da torcida do Palmeiras, né? veio do Criciúma, né? Libertadores é obsessão, cara. É o mais tradicional, né? Da Libertadores. O Filipão veio do Criciúma, não é? Do que tinha ganhado um título, que tinha, não é? Não foi? Do Grêmio? Ele veio do Grêmio. Não, veio do Grêmio, ele ganhou uma Libertadores Copa do pelo Brasil. Grêmio. Ele ganhou uma Copa do Brasil treinando o Criciúma contra o Grêmio. Ah, tá. Aí ele foi pro Grêmio, ganhou a Copa do Brasil no Grêmio. Ganha o brasileiro. Ganha Brasileiro de Libertadores. 96, E tem Libertadores de Libertadores, Tem aquele né? negócio que acho que você comentou semana passada de que os times iam pra Libertadores, era só o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então acho que isso faz você dar mais importância pra esse campeonato, né? Na Não é qualquer um verdade, que participa. Nos anos 70 e 80 era o campeão brasileiro e o vice-brasileiro, porque nem tinha Copa do Brasil. Em 92, se eu não me engano, foi São Paulo e um outro time brasileiro. E só porque o campeão. É o Criciúma, campeão da Copa do Brasil. São Paulo e tomou o- uma taca de 3 E o São Paulo que foi campeão brasileiro em 91. Nos anos 90 era o campeão brasileiro O vice-brasileiro. e o da Copa do da Brasil. Copa do né? Não, Brasil, não né? tinha a Copa Não. do Brasil. A Copa do Brasil começou em 89. Era o campeão. 99, Palmeiras e Corinthians caem no mesmo grupo, né? Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Corinthians campeão brasileiro. O Vasco já entrou nas oitavas, né? Porque foi campeão em 98. exatamente. Tinha um outro regulamento, cara. Era muito mais difícil. Era ganhar. mais difícil, Hoje cara. classifica, 7 times. Não. 8. É uma piada, cara. É foda pra caralho. Foda pra caralho. E nos anos 60, embora você fosse uma Libertadores que você entrava direto na semifinal, eram 4 jogos, pra você chegar lá você tinha que ser campeão estadual, aí jogar a Taça Brasil entre os campeões estaduais. Era só o campeão. Era só o campeão de Não, cada e mais do estado. que isso, você jogava contra a base da seleção uruguaia, a base Não, da mas aí você seleção- tinha que jogar a Taça Brasil primeiro. Você pegava, por exemplo, o Bahia foi o primeiro time brasileiro representante na Libertadores em 59. Ganhou do Ele ganha a Santos na Taça final, Brasil no só, Santos na final. E aí, enfim, depois você tem essas... O Santos chegando sempre na Libertadores. Não, mas aí o Santos jogava, por exemplo, contra o Penharol. O Penharol era 9 caras, era da seleção da seleção uruguaia. uruguaia. exatamente. Eu jogava contra Era uma outro seleção. Que era uma seleção de ponta da época e tal. Né? Então, assim, era outra época, velho. E aí você jogar um Mundial, você tinha que jogar 3 jogos. Um na Europa, Um na Europa, um aqui. um aqui. E se um você não ganhasse, ganhasse os dois, tinha o terceiro tinha jogo. o terceiro jogo, mano. Era difícil pra caramba. Difícil pra caralho. Então, no fim do dia, cada época com a sua... Conjuntura. É que nem agora, se esse modelo de Mundial, né, com 32 times, são? 32. Vingar e passar a ter direto, vão falar o quê daqui 10, 20 anos? Aquele Mundial que vocês jogavam um jogo só no Japão, era um jogo só. sim, Copa sim. Toyota, né? Como difícil fala, pra né? cacete, cara. Vão tentar reduzir a Intercontinental. Porque os mundiais do Santos são intercontinentais, tá na própria taça, do São Paulo também. Paulo também. A exceção de 2005, que é considerado mundial. Porque não Porque era daí já é organizado uma pela FIFA, fórmula né? nova da FIFA. No fim do dia, cara, o que importa é aquilo Contexto que... da época.
Ah, e outra, cara, é o contexto de como a sociedade viu aquilo, né? Assim, ó, saiu no jornal que foi campeão. Não, e também como... foi? Cara, o Palmeiras de 51 saiu. Então, São Paulo caiu na Série B do Paulistão, de 91. Saiu no jornal. lá Tá na no Folha jornal, de é São verdade. Tem matéria, São Paulo vai estrear na Série B do E Paulistão. aí lá embaixo escrito que não tinha O Celso rebaixamento Zé naquele ano. veio Eu já aqui e falou que não tinha. Não tinha rebaixamento naquele Que ano. o São Paulo não caiu. Não tinha A rebaixamento naquele Tele ano. disse Foi que caiu, claro. aí também, né? O futebol brasileiro dos anos 90, o regulamento era uma coisa bizarra, cara. Era assim... o time... Foi um rebaixamento moral, vai. Não foi Ah, oficial. Série B, mas cara. Foi eu moral. Eu assisti, ninguém me contou, eu vi. Eu já acompanhava futebol nessa época. São O Paulo jogou a Murilo Série B. tava tomando leite ainda. Não, ainda nem nasci, 92. Foi o primeiro grande que ia jogar uma Série B, cara. Mas não chegou a jogar a Série B. Ele só Jogou. chegou... Como assim jogou? Jogou, porque ele caiu e foi pro que chamavam de módulo amarelo. Então tinha um módulo, não sei se era o Jogou? contrário. Jogou contra o Bandeirante de Birigui. Eu lembro, cara. E sabe quem transmitiu o jogo da Série B? Time do Rock Go lá, do Paulo Bonfari. A Jovem Pan tinha um canal na UHF que transmitia esses jogos. Ninguém assistia aquela porra. Caralho, velho. Não, você assistia. Você assistia. Você O cara é assistia. o nosso Ninguém- PVC. Puta diversão, Não cara. fala assim da Série B, essa porra. Não é assim também. E aí, tinha que, se você ganhava lá o módulo amarelo, você classificava pra semifinal, acho, pra playoff final do... Bandeirante de Então, vamos esclarecer aqui nesse programa, por favor, nosso âncora. O Palmeiras é campeão mundial e São Paulo caiu pra B, tá bom? É isso. É isso, Porra, acabou. seríamos mais fechou. felizes, o mundo seria melhor. Tá bom, tá bom. O Gustavo Tavares fala aqui, aquele time do Galo de 2013 não perdia nem pro Flamengo de 19. Eu? Calma aí, ó. O Raja foi um acidente de percurso, Como sem não? clubismo. Eu acho que estavam nervosos aquele jogo. Eu lembro desse jogo aí. O Rádio aproveitou. O Cuca quebrou o poucas vestiário chances. ali, né? Ele anunciou que ia sair antes do Também, jogo, né? Mas como é o nome do torcedor? O queridíssimo Gustavo Tavares. Ô, Gustavo, eu concordo com você. O time do Galo tava muito encaixado, tava assim, encaixado mesmo. Era muito bom esse time do Galo, cara. A primeira fase era difícil jogar contra o Arsenal de Salernitana, Argentina. Os caras meteram 3-0 lá. É. Tipo, muito fácil. Cara, mas o Ganhando do São Paulo, assim, muito fácil. São Flamengo, Paulo tava de, mal, Flamengo mas- de 19 acho que é um dos maiores times da história do futebol E brasileiro. Libertadores, o Santos de 2011 bate de frente com o Flamengo de 2019. cara, acho que não. Bate. O Flamengo de 19 é tipo aqueles começa O próprio rápido, Corinthians, parece o São O Paulo, Santos de né? 2011 tinha Edu Dracena, um zagueiro superestimado. Tinha... Durval Ah, Calçadinho. como assim superestimado? Zagueiro Superestimado. vencedor, pô. Zagueiro bom de bola. Superestimado. Superestimado. O Perigo. Durval era o melhor jogador. Também, era uma boa zaga. Era o goleiro do Santos. Rafael Rafael Cabral. O Santos tinha... Danilo Alexandre. Era o Léo, né? Mas o Santos tinha Adriano Pagode no meio de campo. O Santos Flamengo tinha o Arão. Era Adriano Arouca, Elano Ganso, Não, do meio pra frente, o Neymar Santos era e bom. Zelov, cara. Zelov era titular na Copa do Libertadores. Você sabe que eu falo assim pros amigos santistas que o Santos deu muita sorte naquela Libertadores, porque o Muricy, isso eu passo aqui rápido pra você, viu? Com dados. 2006 pro Inter, 2007 pro Grêmio, 2008 pro Fluminense, aí ele volta, em 2009 pro Cruzeiro, ele volta em 2013 e perde pra Ponte, tudo em torneio sul-americano. Todos os brasileiros caíram nas oitavas naquele dia. O Inter perdeu pro Pearol, o Cruzeiro perdeu pro Once Caldas. Cruzeiro que tava com o Alisson Foi o destruindo. melhor time da primeira fase. né? Jogando lá no Sete Lagoas, né? Sete Lagoas. Jacaré. Arena do Jacaré. E o Santos não pegou um brasileiro. O Muricy Na verdade, peidava pra não jogou brasileiro naquele grande. dia. O Santos não jogou naquele dia. Não pegou brasileiro Todo mundo na caiu naquela Libertadores. terça-feira e o Santos jogou na quinta. Foi América, Foi o Cerro Serra e Once América Caldas, lá. né? O Santos ganhou do América em casa 1-0, gol do Ganso na Vila. E foi jogar lá em. Não sei se foi Uma guerra, foi uma guerra. o jogo, Cara, né? aquele jogo tá na conta do Rafael. O Rafael pegou até pensamento aquele dia. O Santos segurou o 0-0 lá, não jogou nada. Você pegou quem nas oitavas? O América do México. Depois o Nas Cerro quartas- e o Nas quartas pegou o Once Once Caldas Caldas. e Cerro. Aí depois pegou o Cerro Porteiro na semi e na final o Caralho, Peñarol. América, Once Caldas, Cerro e Pearol. Caldas Erro foi nos Portem. pênaltis? Putz, que... Só o time campeão. O Cerro não, né? O Portem não tem. O Cerro Porteiro não, Você mas Caldas o... passou nos pênaltis? Ah, mas Jogou, é uma eu tô- Não, o Santos E ganhou o Cerro do- Portenho do Ivan O Pires. Santos ganhou... O Once Caldas do Renteria.
Depois veio pro Santos, o Muricy foi lá trocar ideia com ele. O Penharol tinha aquele cara que Martinútil. negociou com o Palmeiras Martinútil. assinou pra contratar. E Depois tinha foi um pro cara Fluminense. muito bom que chamava Alejandro Domingues, lateral direito, que tava marcando o Neymar, aí ele E o machuca. Nandes, lembra do Nandes? Na Rita Nandes? Nandes. Era desse time. Jogou no Boca. Eliminou o Então, Palmeiras. aí o cara machuca o Neymar no segundo tempo. É da destrói. seleção ele, né? O Nantes. Eu não sei Ele se é tava o naquele mesmo. Boca que ganhou do Palmeiras da lá. seleção né? Uruguai, ele. É, da Tá seleção do sempre na Uruguai, seleção, um ele. falso lateral direito. Então. Enfim, foi a última campanha agora.